Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Que bênção. Paz para todos. Você que está me ouvindo aí no online. Ou eu quero, domingo eu ministrei a palavra sobre o poder da comunhão. Mas eu estava assim dando mais uma estudada nessa palavra. Eu coloquei mais algumas coisas. E eu achei bom para a gente falar no Tadel também. A importância de estarmos falando no Tadel, estar estendendo essa palavra para o Tadel, até porque eu só fiquei num tópico só aqui. Eu não sei se tem pessoas que pregou tudo no culto do culto de celebração no domingo, mas eu fiquei só num tópico. Aí eu comecei, o que quebra a comunhão com os nossos irmãos? E a falta de perdão. Como eu posso dizer que tenho comunhão com Deus se eu não suporto ter comunhão com o meu próximo? Olha só. Então é muito interessante. Por que a gente pode usar isso para a célula? A célula é um lugar muito adequado para ter comunhão. Lá na célula, é claro, quando a igreja cresce, então a igreja ela fica limitada, no sentido de nós termos comunhão um com os outros aqui no domingo. Todo mundo acabou o culto, conversa um pouquinho, vai embora, mas a célula não é diferente. Na célula a gente pode, no momento, conversar um pouco, falar com todo mundo, ter os irmãos, se conhecem, tem tempo de olhar mais olho no olho, né? E isso é importante. Na célula tem o último dia, um dos últimos dias da célula é o dia de comunhão, os irmãos têm comunhão, isso é muito importante. Então, o que quebra a comunhão com nossos irmãos é a falta de perdão. Se por acaso algum irmão tem algum problema, alguma pessoa de indiferença com outro irmão, é o melhor local de se quebrar, na verdade, melhor lugar de se restaurar essa comunhão é na célula. A gente vai ter o irmão mais de perto. O perdão é a ligação que precisamos para restaurar tanto a comunhão com meus irmãos, como principalmente a nossa comunhão com o nosso Deus. Sem perdão não podemos ter comunhão. Então olha só, eu falei um pouco sobre o perdão, é fundamental. Como é que eu posso dizer que eu tenho comunhão com o meu irmão? Como é que eu digo que eu tenho comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com meu irmão? Um dos perigos que eu falei no domingo é as pessoas que têm aquela síndrome de isolamento. Já viu aquelas pessoas, não, querem ficar isolado. Não é sadio a pessoa ficar isolada, não é sadio a pessoa ficar isolada. O homem é um ser sociável. Já Lavoisier já falava sobre isso. O homem é um ser sociável. Ele tem que viver em grupos. Na verdade, todo ser humano, até os animais, vivem em grupos, em bandos, né, rebanhos. Então nós somos um ser sociável. Então nós somos um meio da sociedade. Então ninguém consegue viver só. Quando a pessoa está só e fora da comunhão do grupo, é porque há algum problema, alguma coisa. Às vezes a pessoa diz, não é problema não, que eu gosto de ficar sozinho. Não é verdade. Eu quero ver essa pessoa que diz que gosta de ficar sozinho, quando ela está sozinha, a primeira coisa que ela diz, puxa vida, eu vou orar. Já viu aquela moça que é solteira e diz, olha, vou orar para Deus me dar um esposo. Vou orar para que Deus me dê uma esposa. E não é bom que o homem esteja só, não é verdade? Que a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Então o Senhor viu que o homem estava só, aí o que aconteceu? Ele colocou uma esposa do lado para restaurar, para que ele tenha comunhão e aí formar sua família. É muito legal. Agora, no mundo de hoje, é muito comum nos depararmos com situações onde as pessoas se sentem ofendidas por qualquer coisa.
E na maioria dos casos, ao invés de resolver o problema, a tendência é elas ficarem indiferentes e até isoladas das pessoas. Essa é a questão que eu estou falando. Me perdoe, eu pulei aqui, antes de chegar, eu quero ler 1 João 1, assim que diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e nos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu disser que eu tenho comunhão com Deus e andarmos em trevas, como é que eu posso estar falando a verdade? Mentimos, nós somos mentirosos. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, olha só, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha como é importante a comunhão. Na comunhão, um com os outros, nós vemos a ação do Espírito Santo em nossa vida. Temos comunhão um com os outros, porque nós andamos na luz, andamos na luz, como ele está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então é tão importante nós andarmos em comunhão, precisamos restaurar a nossa comunhão com o nosso irmão, porque eu posso dizer assim: eu não quero ter comunhão com aquele irmão, não quero ter comunhão com aquela pessoa, então não existe no céu, não tem lugar predileto para o irmão A, B ou C. No céu todos nós vamos estar juntos na glória com o Senhor. Então aqui nós vamos começar a praticar a comunhão. A comunhão que nós temos, a comunhão, ela quebra indiferenças. Às vezes a gente nem conhece, às vezes a gente julga o nosso irmão só pela aparência dele. Isso é um dos perigos que tem acontecido, infelizmente, muitas vezes tem acontecido, mas nós precisamos restaurar essa comunhão através de quê? Do perdão. Então, a célula é o lugar bem apropriado, é o ninho, a célula é o ninho de gerar novos irmãos e novos amigos, é o ninho onde nós podemos gerar novos relacionamentos. Olha, eu conheci a minha esposa na célula, eu era solteirão, olha aí, na época lá no Rio de Janeiro, e aí eu fui a primeira vez na célula, visitar uma célula. Aí eu estava assim, estava tão cheia a célula que sem querer ela esbarrou em mim assim. Aí eu pedi perdão. Aí ela falou nada. E de repente ali, e de repente, olha aí, tá ouvindo? Ela está confirmando aqui, foi verdade. E lá na sala, está gravando para o Brasil todo. E lá na célula, olha só que bênção. Foi na célula que arrumei a esposa, gente. Aí você que está aí, vai para a célula, você também. Entendeu? Pois é, no mundo de hoje é muito comum nos depararmos com situações onde as pessoas se sentem ofendidas por qualquer coisa. E na maioria dos casos, ao invés de elas resolver o problema, a tendência é elas ficarem indiferentes, até isoladas das pessoas. Então, é muito comum no mundo de hoje, depararmos com situações onde as pessoas ficam ofendidas por qualquer coisa. Não pode falar uma palavrinha, já fica, vou embora, vou sair da célula, vou sair da igreja, aí fica isolado, fica chateado, Irmão, nós temos que parar com isso. Então, nós temos que entender, o que Jesus está nos ensinando aqui na sua palavra, é que quando nós praticamos a comunhão e nós nos aproximamos um dos outros, até porque nós somos membros de um corpo.
Então, nesse momento, é restaurado, é na comunhão que é restaurado, é na comunhão que quebra as indiferenças, é na comunhão que os muros são quebrados, as indiferenças são quebradas. Por isso que é muito importante não se isolar. O que diz Mateus 6,14? Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o que significa isso? Deus está falando assim: você vai perdoar as ofensas, então você será perdoado. Ou seja, o que ele está dizendo? Se você perdoar as ofensas, aquelas pessoas que te ofenderam, você está restaurando a comunhão. Quando você perdoa as ofensas daqueles que te ofenderam, automaticamente Deus está também perdoando as nossas ofensas. Olha só que coisa tremenda. Quando eu restauro a minha comunhão com meu irmão, eu também estou restaurando a minha comunhão com Deus. É muito tremendo isso. Então, agora, se eu estou com barreira, se eu estou com relacionamento quebrado, pode ser com minha irmã, com meu irmão, com a minha pastora, com o pastor, com o líder, como é que eu posso dizer que a minha comunhão com Deus está... a minha comunhão com Deus está tranquila, está livre? Eis a questão de muita gente não receber de Deus tanta coisa que ele gostaria de abençoar. Então, até a questão do casamento, quando a Bíblia fala que se nós tivermos com barreira com nossa esposa, maltratando a nossa esposa, não tem uma boa atitude, as nossas orações elas são impedidas. Deus não vai ouvir. É claro, Deus vai ouvir as nossas orações. Ele não vai, as nossas orações se tornarão inválidas. Olha só que é a importância da comunhão, irmão. E 1 João 4,20 diz o seguinte: se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Você está vendo como é que é o negócio? É interessante, a palavra de Deus é forte, Brasil. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Agora preste atenção, que diz aqui, dele temos o quê? Esse conselho, é isso que ele está dizendo. Ele está te dando uma sugestão. Deus está te dando uma sugestão para você amar o seu irmão. Deus está te dando... Não, é um mandamento. Deus está mandando e pronto. Mas eu não sinto, eu não estou sentindo, eu vou perdoar, eu vou amar quando eu estiver sentindo. Não é um sentimento. Perdoar é um mandamento. E sabe como é que a gente começa a amar as pessoas? No relacionamento, na comunhão, no partir do pão. Em Atos 2,42 fala, né? E eles perseveraram na comunhão, no partir do pão. Então tem gente que faz comunhão e só faz o seguinte: partir do pão, no bom sentido falando, partir do peixe, do churrasco, da carne, mas esquece das orações e do ensino da palavra. É importante que tudo tem que andar junto. Agora olha só, aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz são chamados de filhos de Deus. E quem é filho faz parte de uma família. E na família a comunhão é essencial. Na família de Deus é igual. Os irmãos devem demonstrar amor um pelos outros. Devem aprender a cuidar do interesse do outro e não olhar só para a sua própria vida. Quantos de nós não levamos, quando nós nos levantamos para defender o nosso irmão,
podemos ter a certeza de que Deus se alegra e derrama as suas bênçãos sobre a nossa vida. Olha só que coisa tremenda. Olha em Efésios capítulo 2:15. Interessante, como que a Bíblia, ela trabalha, a palavra de Deus, ela é toda apropriada para desfazer qualquer tipo de empecilho, de obstáculo, um para com o outro. O problema é que a gente está cheio de obstáculo, sabe? Nós criamos regras, muitas muralhas entre os nossos irmãos, e aí a gente sabe, Deus não se agrada disso. Efésios 2:15 diz o seguinte, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e ao que estavam perto. Olha só, lá na cruz, toda a inimizade foi quebrada. Ah, pastor, eu tenho uma pessoa que não é meu amigo, eu não gosto, eu não tenho amizade com ele, eu estou chateado, eu estou com raiva. Peraí, isso é antibíblico. A Bíblia está falando que lá na cruz, toda a inimizade foi quebrada. Então, é o que Jesus está falando. Mas qual é o problema? Porque há pessoas que não têm amigos e querem se, sabe, eu não tenho amigo, fulano não é meu amigo, não fala comigo, também não falo com ele. Isso aí não é atitude de crente. A nossa atitude de cristão é o seguinte, não falou contigo, vai lá, fala com ele. Mas é isso, se ele não quiser falar, o problema não é seu, o problema é dele. Por quê? Porque você está fazendo a sua parte de cristão. Já aconteceu comigo de pessoas não querer muito tempo atrás, por causa de uma situação que aconteceu, a pessoa não queria falar comigo. Entrei num determinado lugar público, ela passou direto, me conhece, não queria falar comigo, me viu e não queria. O que eu fiz? Fui lá onde essa pessoa, foi apertar a mão dela. Tudo bem? Apertou meio assim, beiçudo, mas eu fiz a minha parte. O que aconteceu? Por diversas vezes eu encontrei essa pessoa, ela teve essa atitude. Mas em todas as vezes eu continuei indo lá, apertar a mão dela, e hoje a pessoa é minha amiga, meu amigo, tá entendendo? Isso é muito importante. 1 Pedro 4,7 diz o seguinte: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Olha o que a Bíblia fala. Tudo isso aí é um plano, propósito para se restaurar a comunhão. Gente, por que a gente vai ficar com raiva dos fulano, com raiva do Beltrano, procurando inimizade? Por que a gente vai começar a levantar questões que geram inimizade, se o fim de todas as coisas já está próximo? O fim de todas as coisas está próximo, gente. Prepara aí você, tua casa, tua família. Jesus está voltando. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu soube a notícia assim foi ontem ou hoje, né? Um grande líder da Nigéria, conhecido assim, quase mundialmente, assim, é o T.D. Joshua. Conhece eles? T.D. Joshua. T.D. Joshua é um homem que Deus usava de uma maneira sobrenatural. Eu vi alguns vídeos deles, assim, de milagres. Presidentes e mais presidentes iam com eles, e ele faleceu aos 57 anos, novo.
Então a gente está aí, pessoal, e Jesus é o dono da nossa vida. A hora que Ele quiser levar, pronto, acabou e vai levar mesmo. Por isso que, para que inimizade? Inimizade. Para que criar problema? Para que a gente vai ficar criando assunto? Se depender de vós, tenha paz com todos. Então, mas ele não quer falar comigo. A Bíblia diz, se depender de vós, tenha paz com todos. Que tipo de crente birrento que você tem? É birrento, mulher birrenta, né? Mulher qualquer coisa está brigando com o marido, está com birra em casa, homem birrento. Para com isso, meu irmão. Devemos ter cuidado, devemos ter o saudável hábito de partilhar a nossa vida com os nossos irmãos na fé e nos ajudar mutuamente em nossa caminhada cristã. Sempre temos algo importante para aprender com nossos irmãos. Seja grato a Deus pelos seus irmãos em Cristo. Seja grato a Deus. O que diz Colossenses 3,16? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Seja cheio da palavra de Deus. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cante salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Olha aí, habita ricamente, sabe, querido, ricamente na sua vida a palavra de Deus. A igreja é uma família e a família é uma igreja. Por isso, a família é um lugar de proteção espiritual. Os verdadeiros valores que devemos aprender para o resto da nossa vida vêm da família que faz parte do reino de Deus. Então, a igreja é uma família e a família é uma igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, Jesus fala, Mateus 18, 20 diz o seguinte: porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por isso que eu digo, a igreja é uma família, a família é uma igreja. A célula é uma micro-igreja, porque na célula tem mais de 2 pessoas reunidas. No nome de quem? Do pastor Francisco? Do pastor Alígia? Não, estamos no nome de Jesus. Então é importante a gente ter cuidado. Provérbio 22, 6 diz assim, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha só, o nosso papel como família, como igreja, educar, ensinar os nossos filhos ao caminho que deve andar. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixe de reunir-se. Isso aí está em Hebreus 10, 24 e 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha só, tá vendo? É muito legal. Esse negócio aí, fica em casa. Fique em casa. Então a Bíblia está falando que nós devemos encorajar uns aos outros para estarmos congregando. Nós precisamos estar congregando. E é isso que a Bíblia nos ensina. Encorajar uns aos outros a estar congregando, a estar na célula, a estar tendo comunhão com os outros. É muito importante. Sempre foi o plano do Senhor Jesus que sua igreja viva em perfeita harmonia um com os outros, pois só assim ele ordena a sua bênção. Aí, aqui no Salmo 133, de 1 a 3, diz assim:
Oh, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Olha, a comunhão é como o óleo precioso derramando sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Veja bem, no lugar de comunhão, no lugar que os irmãos estão ali, cantando os salmos, hinos, dando testemunho, falando do Senhor, ali o Senhor ordena a sua bênção. É muito bom. Então aqui podemos testificar o resultado poderoso, onde todos estavam reunidos em comunhão para receber o ensino da palavra de Deus. Aconteceu uma explosão de milagres e todos que aceitaram de coração ficaram impactados. Olha só, que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Juntou aqui o texto quando já aumentou. Mas vamos lá. Glória a Deus. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e às orações. Olha só, eles se dedicavam. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 2, 41, 42. Vocês estão vendo como é que é? É tão tremendo, sabe, querido? A importância. Nós temos que entender o quanto a comunhão é fundamental para trazer harmonia, alegria, paz, oração e fortalecimento espiritual. A comunhão, ela cria raízes que vão dar muitos frutos, como aconteceu aqui. As raízes que vão dar muitos frutos que permaneçam, para que o reino de Deus cresça em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, vamos ter comunhão? Me convide para tomar um café. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, que bênção, né? Você que ouviu essa palavra e resolveu tomar uma decisão hoje de entregar sua vida para Jesus. Isso é muito importante. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou que um dia tomou essa decisão, mas por algum motivo se afastou, de repente nessa pandemia, e esfriou e se afastou dos caminhos do Senhor, né? O Senhor te chama de volta. Hoje o Senhor te chama de volta. E se você deseja realmente voltar para o Senhor, repita comigo essa oração. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu estou arrependido de todos os pecados que eu cometi. Te peço perdão e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Parabéns por essa decisão. Comunique o seu líder de célula, comunique alguém que você conheça da igreja, né? De repente até um parente seu mesmo,
que você tomou essa decisão, para que a gente possa realmente acompanhar você, tá bom? Glória a Deus, que bênção, né? Eu quero também compartilhar uma palavra com você acerca de oferta, de dízimo, né? Então, aqui em Provérbios, muito conhecido Provérbios 3, mas eu quero ler, normalmente a gente lê versículo 9 e 10, mas eu quero ler a partir do versículo 7, que ele diz assim algo muito tremendo, diz assim, ó: não sejas sábio a teus próprios olhos. Sabe aquela pessoa que se acha, né? Acha que ela sabe tudo, acha que ela, né? Não, esse negócio de dízimo, esse negócio de oferta, isso aí não tem nada a ver, que não sei o que tal, e coloca, né? Muitas desculpas para legitimar, na verdade, uma infidelidade, legitimar, às vezes, até pessoa com problema nessa área financeira, né? Então a Bíblia diz bem claro: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aí o versículo 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Então essa é a palavra de Deus para a sua vida, né? Que você realmente confie no Senhor, tenha temor a Deus, faça, né, aquilo que a palavra de Deus manda acerca de dízimo, de oferta, e o resto é com Deus. Você vai ver que Deus vai verdadeiramente abençoar, como diz aqui no versículo 10. Amém? Eu vou orar para que você em seguida faça a sua oferta, seu dízimo. Você pode transferir, né, para a conta da igreja o seu valor de oferta, de dízimo. Você pode fazer um Pix, né, ou transferir para a conta do Bradesco direto, ou mesmo da Caixa Econômica, ali numa casa lotérica você pode depositar, ou fazer um Pix, que é o CNPJ da igreja. Eu vou falar aqui rápido, para você depois você pode voltar o vídeo, né, e ouvir direito. 05-398-920-0001-23, né? Esse é o Pix da igreja, que você pode transferir diretamente, né, para a conta da igreja a sua oferta, o seu dízimo. Faça isso em nome de Jesus. Ou então dê um jeito de trazer diretamente na igreja, tá bom? Deixa eu te abençoar. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos nessa hora cada dizimista, cada ofertante, Senhor. Queremos declarar, Pai, as tuas promessas. Seus celeiros se encherão abundantemente, como diz a tua palavra, prosperidade, que nada venha faltar, né, na vida de cada um dos ofertantes dizimistas da igreja. Senhor, derrama a tua graça, derrama teu poder sobre as suas finanças, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, querido? Então, não esqueça, amanhã nós temos células, né, que as células todas faça presencial, é muito importante a célula. Sexta-feira temos Noite de Glória, às 19h30. Sábado temos a nossa EMP, 19 horas. E domingo, os 3 cultos, 8, 16 e 18. Lembrando que domingo passado, o culto das 16, nós não tivemos as rotas, né, devido àquela situação que ocorreu na cidade. Mas nesse domingo as rotas vão voltar, tá bom? 16 horas, no culto das 16 horas, as nossas rotas vão estar todas funcionando normalmente. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te abençoar, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as deliciosas consolações do Espírito Santo esteja com você e sua família, hoje e sempre. Amém. Aleluia.